Nós estamos, então, caminhando pelos adventos de Natal, pelos domingos de advento. Hoje eu quero falar lá em Lucas. Lucas capítulo 1, abra comigo lá. Lucas capítulo 1, nós leremos do versículo 26 até o versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o versículo 38. No último domingo, foi a história de quem que eu contei? Quem que se lembra? Contei a história de quem? João Batista, muito bem. Que também, inclusive, estava em Lucas 1. Então lembre-se, o anjo Gabriel vai lá, aparece para Zacarias. Aí tem o anúncio do nascimento de João Batista. Isabel tem o filho. Só que nesse interim, a Isabel visita quem? Maria, porque elas eram parentes. Então, esse diálogo que nós vamos ler hoje, de 26 a 38, é esse momento que tem entre Isabel e Maria. E a visita também do anjo Gabriel, tá? Vamos lá, então. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, possamos aprender mais desse evento, desse anúncio tão maravilhoso. Na verdade, é a maior boa notícia que a humanidade podia receber. Que o nosso Messias estava para vir. Nasceria de uma virgem, cumprindo as profecias tidas no Antigo Testamento, viria de uma forma sobrenatural, viria do Espírito Santo para cumprir esse propósito, para cumprir essa obra, essa redenção que nós não alcançamos com os nossos braços, que a gente jamais conseguiria com perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas na perfeição de Cristo a gente consegue. É nele que a gente atinge essa salvação. Que o Senhor nos abençoe e possamos então entender mais essa mensagem e aplicá-las na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então hoje eu quero falar sobre a esperança do Salvador. Então nas duas últimas mensagens eu vim contando essa história de como vem se aproximando o cumprimento dessa profecia. Na primeira nós fomos lá para o Antigo Testamento, quando há a profecia em que viria o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz e assim por diante, e que nasceria de uma virgem e que assim ele seria o Salvador. Depois, no último domingo que foi lá na chácara, eu contei sobre a prévia disso, porque antes de vir o Salvador, teria que vir aquele que é o mensageiro do Salvador. Então eu contei a história de João Batista e agora eu vou falar sobre o anúncio, a esperança do Salvador, que é o tema de hoje, a esperança do Salvador, a esperança do Salvador, o Salvador está perto. Então,
Aqui nós aprendemos, queridos, como Deus é maravilhoso e realmente Ele vem para quebrar muito de expectativas que nós temos. Como você lida com situações que fogem do seu controle? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como você lida com situações que fogem do seu controle? Como você lida com situações que não só fogem do seu controle, mas caminham para uma situação totalmente diferente de como você esperava? Sabe quando você coloca expectativa, toda a sua expectativa, em uma determinada situação, um determinado plano, e você acha que está com um controle e acontece totalmente errado e ele caminha por um rumo que você nunca teve. A maneira como esperamos pelos resultados versus a maneira como os resultados realmente acontecem. Nós estamos há 2 semanas do Natal. Um tempo em que nós falamos muito sobre esperança. Mas a esperança verdadeira não nasce das nossas expectativas. Não nasce do nosso controle. Não nasce da forma como a gente acha. E sim das ações inesperadas de Deus. Israel, ela esperava um Messias forte. Nascido na capital. Nascido de uma linhagem, como ele nasceu de uma linhagem de rei, nasceria no palácio, num berço de ouro, como é o que a gente chama hoje, quem nasce com muitos privilégios, isso aí nasceu com um berço de ouro. Mas Deus envia um bebê pobre, concebido numa cidadezinha esquecida. Israel esperava poder, Deus enviou humildade. Esperava lógica, Deus enviou um milagre. Aqui mostra como a estrutura desse texto está. Que primeiro, o Salvador, ele veio de onde ninguém esperava. Depois o texto mostra que esse Salvador veio como ninguém imaginava. E por último, o Salvador vem para fazer o que ninguém poderia fazer. A obra da salvação, queridos, já no início, na encarnação, promove contrastes. Promove quebras de expectativa. Demonstra frustrações no que pensamos, esperamos e do que somos, para evidenciar quem esse Deus é, o que somos perante Ele e o abismo que existia entre nós e Ele. E como Ele restaura tudo isso. Por isso que eu comecei o sermão com essas perguntas. Como que você lida quando as coisas fogem do seu controle? Quando tem um resultado diferente de como você pensava? É isso que por isso que Israel não consegue compreender, ou melhor, o judeu, o religioso, o judeu, ele não consegue compreender que Jesus, o Jesus histórico, o Jesus que viveu mesmo, seja o Cristo. Porque nasceu de uma perspectiva totalmente diferente que eles tinham, de um resultado totalmente diferente do que eles imaginavam. Mas nós cremos que Deus age assim, quebrando nossas expectativas, frustrando muitas vezes o que nós achamos como as coisas devem ser. Por isso que eu quero apresentar 3 lições nessa manhã, 3 ações frustrantes que Deus soberanamente realiza para quebrar nossos paradigmas e nos trazer a redenção. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que a vinda do Messias mostra que Deus frustrou expectativas para redimir o seu povo. Vou repetir. Deus frustrou expectativas para redimir o seu povo. Por quê? O versículo 26 ele é claro. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Na concepção e esperança de uma pessoa comum dos tempos bíblicos do Novo Testamento, o Messias haveria de nascer de uma linhagem real. Mas não só real, porque Jesus veio de uma linhagem real, ele vem da linhagem de Davi. Mas de uma linhagem real, com aquelas condições financeiras, política e social de relevância. Herodes toma para si aquele trono. Por isso que quando os magos chegam perguntando para Herodes onde haveria de nascer o rei dos judeus, ele fica totalmente amedrontado. Mas espera aí, não é eu o detentor do poder sobre essa região? Não sou eu que sou o rei
Como assim? Vocês vieram visitar o rei dos judeus que acabou de nascer? Porque todo mundo tinha essa concepção. Opa, o rei vem do palácio. O rei vem de um trono. O rei vem de uma condição social, financeira totalmente espetacular. Jesus nasceu, porém, em Nazaré. Queridos, Nazaré era uma vila, cidadezinha ali de 400 pessoas. Você imaginou uma cidadezinha de 400 pessoas? Pequena, irrelevante. Ela nunca apareceu no Antigo Testamento. Pior, Nazaré fica numa região chamada Galileia. Galileia ali era uma região que os judeus desprezavam, era uma região desprezada, porque era um lugar também que tinha muito contato com os gentios. E você sabe como o judeu, pelo menos daquela época, não olhava o gentio da mesma forma. Olhava como impuro. Não, vamos deixar para lá esse povo. Então nasce de uma cidade totalmente irrelevante, pequena, de uma cidade que não é conhecida, de uma região que é desprezada. Então olha como a expectativa judaica. O Messias vindo de Jerusalém, de Judá, da elite davídica, e de repente nasce de uma manjedoura, numa cidade totalmente desprezada. Tanto que Natanael, lá em João 1,46, pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Daquele lugar, daquele fim de mundo? Mas é justamente ali, no improvável, que Deus começa a obra de salvação. Deus frustrou e frustra a expectativa de quem esperava um Messias num berço de ouro. Deus faz isso muitas vezes com as nossas vidas. A gente coloca algumas expectativas em pessoas, em planos e sonhos, e o Senhor vem justamente para frustrar. Ele vem justamente para nos mostrar quem está no controle sobre as nossas vidas. Às vezes a gente acha que é isso que deve ser para a minha vida, é isso que eu devo caminhar, é assim que eu devo ser, é assim o que eu devo alcançar. Quando Deus vem e muda tudo. Quando Deus vem e muda as nossas concepções, as nossas opiniões. Inclusive, quando Cristo vem e fala no discipulado: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Quando ele fala esse ato de renúncia, dentro desse ato de renúncia está a renúncia das nossas vontades. Às vezes a gente tem algumas opiniões que vão contra a palavra de Deus. Se a sua opinião vai contra esse próprio Deus, adivinha? A sua opinião está sendo frustrada. E se ela é frustrada, é porque ela não está de acordo com a vontade de Deus, porque o nosso Senhor está acima do que você acha. Está acima do que você pensa. E por um lado, isso é maravilhoso. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Imagina se tivéssemos um Deus que fosse um garçom para nós, que realiza tudo aquilo que a gente pede. Que nós somos inconstantes, eu não sei você, mas eu sou inconstante. Nós somos seres inconstantes. Porque hoje a gente quer A. Passa 3 anos, a gente lá já enjoou, eu quero B. Aí passa mais algum tempo, eu quero C. Aí aquilo que era C é diferente daquilo que era A no início. Ou seja, a gente vive em mudança. Imagina se Deus falasse sim para tudo. Como seria a nossa... Nós mesmos iríamos para o abismo da falência. Iríamos para o abismo se tudo o que a gente pedisse para Deus, Ele assim então falasse sim. É igual aquela cena, quem assistiu aquele filme Todo Poderoso, né, do Jim Carrey, lembra? Aquele filme dos anos 90? Quando ele começa a ouvir várias orações, aí ele não consegue saber como é que lida com aquilo, ele vai lá no computador e dá um sim para tudo. Lembra do caos que virou o fim do filme? Quando todo mundo recebe o sim, até então o Jim Carrey ele se passa como Deus, né? Como na serviço ali de Deus, ele responde sim para todo mundo. Lembra do caos na cidade? É aquilo que acontece com as nossas vidas. Deus precisa muitas vezes frustrar as nossas vontades. A gente precisa entender isso. Deus às vezes precisa frustrar as nossas perspectivas, o resultado que a gente espera, e Ele vai lá e muda. Porque nós temos um Deus que está no nosso controle. Nós temos um Deus que é um Pai. Jesus mesmo fala: se vocês que são maus pedem coisas boas para o Pai, dão coisas boas aos seus filhos, imagina o Pai Celestial.
Então o nosso Pai precisa falar não para a gente às vezes, queridos. O nosso Deus precisa nos frustrar às vezes. A gente precisa ter a expectativa frustrada. E aqui é o que mostra no texto. Logo no versículo 26 fala, ei, ele veio de Nazaré. Não veio de Jerusalém. Não veio do trono de Herodes. Não veio do berço de ouro. Ele vem de Nazaré, de uma cidade desprezada. O início, a encarnação, já é para quebrar as nossas perspectivas. Já é para mostrar que nós teremos um rei que é humilde. Um rei que veio das regiões ali periféricas. Que veio para habitar com o seu povo. Não estou dizendo, gente, que só pobre vai para o céu, não, tá? Não é essa a minha mensagem. Mas a minha mensagem é que o nosso rei vem em ato de humildade. Ele veio para estar com o povo. Ele veio para andar com o seu povo. Ele veio para salvar o seu povo. Isso é um diferencial da nossa religião, da nossa fé. Porque você vê aí, quando você passa por aí em várias outras religiões, um Deus poderoso que vem do céu e vem aqui cheio de poder, parece um super-homem, né? Ou um outro que vem de uma linhagem totalmente milagrosa e rara. Não, nosso Deus veio numa manjedoura. Veio entre animais. Veio de uma cidade desprezada. Esse é o nosso rei. Ele veio, eu quero que você entenda nessa perspectiva, por quê? Conforme João 1, e nós aprendemos isso na escola bíblica dominical, Jesus é o Criador, Jesus estava com Deus, lembra? Jesus era o Verbo estava com Deus, ali na sua unidade trina. Jesus é Deus. Então você imagina o Deus Todo-Poderoso, está na criação de todas as coisas, e você tem que se fazer homem. Tem que nascer. Imagina o Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que criou tudo ao falar, tendo que engatinhar, tendo que nascer numa manjedoura, aquele que é detentor de todo o ouro e da prata, tendo que nascer numa cidade humilde, pobre de Nazaré, numa região desprezada. Olha o que Deus se submeteu para salvar a minha e a sua alma. Deus precisa frustrar a gente. Essa é a primeira que eu quero deixar para vocês. Deus precisa fazer, muitas vezes, mudar a nossa visão, mudar a nossa perspectiva, para que a gente entenda que tudo é para a glória dele. Que nós vivemos para a glória dele. Que essa passagem, que essa vida nessa terra é curta, e se ela é curta, ela viverá conforme a vontade soberana de Deus, para a honra e glória dele. Mas o nosso coração é teimoso, não sei o teu, mas o meu é. O nosso coração é orgulhoso, eu não sei o teu, mas o meu é. E a gente luta, tenta um braço, queda de braço com o nosso Senhor. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então essa primeira imagem, esse primeiro detalhe que Lucas deixa no texto, ele vem de Nazaré. No 6º mês, quando o anjo Gabriel, lembra-se, o anjo Gabriel já tinha aparecido para Zacarias. Aí ele vai lá e se apresenta a Maria, a uma virgem. Eu já vou explicar esse outro ato do Senhor milagroso. Para uma virgem que estava cometido com um homem na casa de Davi, que é José. Olha Deus trabalhando na história. Ele chega e fala, salve a agraciada. E realmente Maria foi uma mulher agraciada. Eu não acredito que ela seja corredentora, eu não acredito em nenhum poder místico dela, eu não acredito que ela seja perpetuamente virgem, não acredito em nada disso. Mas uma coisa eu reconheço, dentre todas as mulheres, ela carregou o Salvador. Isso eu tenho que dizer. Ela foi realmente, o anjo fala, a abençoada, a agraciada, ela foi uma mulher diferente. Não é dotada de nada místico espiritual. Ela é apenas uma pecadora. Mas uma pecadora que teve esse privilégio de carregar o Salvador. Isso é maravilhoso, queridos. E em segundo lugar, nós aprendemos que Deus, ele não só frustra as nossas expectativas, mas ele frustra a razão humana. Aqui está a nossa diferença com os intelectuais que não são piedosos. De pessoas que sabem muito sobre teologia, sabem muito sobre a Bíblia, sabe, é doutor em ciências das religiões, mas é um descrente. Porque Deus frustra a razão humana para redimir o seu povo. Por isso que Paulo fala que o evangelho, a mensagem do evangelho é loucura. Mas para os que acreditam nessa mensagem, é a salvação, é o poder de Deus para a salvação. Por que eu digo isso? Porque o texto continua, ele aparece uma virgem
estava comprometida com o homem na casa de Davi, versículo 27. No versículo 28, se aproxima e fala, salve agraciada, o Senhor está com você. No 29, quando ela ouve isso, ela fica perturbada. Por quê? Porque imagina um anjo aparecendo, do nada. Ninguém espera. E ela então começou a pensar, a significar essa saudação. Como assim? Por que agraciada? Por que abençoada? Ela começa, e o anjo começa a falar. Versículo 30. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Versículo 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Imagina você receber essa mensagem. Você vai carregar o Filho de Deus no seu ventre. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha só o contraste. Se essa mensagem do anjo viesse ali entre as mulheres de Herodes, você, não, é óbvio, ele é rei. Agora, Maria, lá no meio daquela vila, lá naquela região que ninguém dá nada. Por isso que Maria fica perturbada. Que história é essa? Mas o anjo fala, você vai carregar o rei, aquele que terá o trono de Davi. E assim continua, versículo 33, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mas aí vem o versículo 34, e aí que está, nós chamamos de pulo do gato. Por isso que aí está o fato de Deus frustrar a razão humana, porque a própria Maria, ao ouvir isso de um anjo, ela questiona o anjo. Versículo 34. Como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Como pode uma criança nascer de uma virgem? Como pode uma gestação vir assim? A pergunta de Maria mostra que ela foi lógica, ela não foi incrédula. Maria não foi incrédula. Ela só perguntou algo lógico. Como? Beleza, naquela época não existia namoro, né? Era como assim, se você queria uma esposa, você já noivava com ela. Então eles estavam noivos. Ela estava noiva de José. Então ela ainda não tinha tido as relações que se tem no casamento. Então ela pergunta, como? Então ela não foi incrédula, ela foi lógica. Não tem como. Mas o anúncio, queridos, desafia a mente. Porque o agir do Senhor desafia a razão humana. Um nascimento que vem ativamente do Espírito Santo. Um nascimento miraculoso que vem de uma virgem. O Messias não vem de uma relação normal, mas ela vem de uma ação direta do Espírito Santo. É isso que faz o judaísmo não compreender a nossa fé. Pois para eles a razão sobressai o sobrenatural. Enquanto nós, cristianismo, nós cristãos, não exclui a razão, mas deixa claro que há eventos sobrenaturais, porque nós temos um Deus que é sobrenatural. Nós temos um Deus que age. Nós temos um Deus que faz milagre. Nós temos um Deus que frustra quando a gente acha que é o detentor da sabedoria. Deus muitas vezes desafia a nossa lógica. Sabe quando a gente tem a nossa opinião, a gente já tem a nossa decisão? Não, isso é lógico, isso vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Aí vem Deus e mostra, não, você não tinha certeza de nada, porque nada está na tua mão. Você não tem controle de nada. Nada. Isso nos chama, queridos, a confiar antes de compreender. Não estou falando para a gente ser seres irracionais, negligentes, imprudentes, mas espirituais. A confiar num Deus que tem o controle sobre as nossas vidas, sobre as situações, e de que nada está decretado, porque quem decreta é Deus. Ele sabe, nós não sabemos. E aqui é maravilhosa essa pergunta de Maria. É profunda. Como pode eu, se ainda não tive relações? Aí por isso que lá no finalzinho, lá no versículo de número 37, é falado porque para Deus nada é impossível, que é o que eu vou abordar no próximo ponto. Nada é impossível para Deus. Lembre-se, Isabel já estava grávida, Isabel já era de idade, idosa, já estava grávida. Aí vai Isabel grávida contar para uma virgem que ela está grávida. Imagina, eu fico imaginando a cena. A Isabel, uma idosa, contando para Maria, Maria, eu tô grávida. Aí Maria olha para Isabel, pois é, eu também tô, e ainda sou virgem. É o que Deus faz. Deus quebra a razão humana.
Precisamos de um Deus que quebra a razão humana. Nós não podemos ter um Deus que está conforme a nossa caixinha, conforme o nosso pensamento. A gente não pode criar um Deus. Esse é um dos grandes problemas que nós hoje enfrentamos como cristãos, como cristianismo. Muitas doutrinas, igrejas, que em vez de aceitar o Deus da Bíblia, criam seus próprios deuses. Não, o meu Deus, ele aceita isso. O que na Bíblia é considerado plenamente pecado. Não, mas o meu Deus, ele faz isso, quando na verdade a Bíblia nunca disse que ele fez. Por quê? É a nossa ânsia de colocar a nossa razão, as nossas expectativas, as nossas opiniões, as nossas vontades acima de Deus. E aí a gente vai lá e cria um próprio Deus para nós. Queridos, isso nos faz aplicar para as nossas vidas que nós precisamos confiar nele. Que nós temos um Deus que quebra a expectativa, nós temos um Deus que quebra a razão para nos mostrar que o poder que ele tem. E é nele que nós devemos confiar. Esse é o milagre que fundamenta o Evangelho. Esse é o milagre do Natal. Jesus é verdadeiramente homem porque é nascido de uma mulher. Mas Jesus também é verdadeiramente divino porque é gerado pelo Espírito Santo. De uma forma milagrosa. Ele é o novo Adão, o Filho do Altíssimo. Confie nesse Deus. Não sei como é que está a tua vida, não sei os problemas que você está enfrentando. Nós temos a mania, às vezes, de chegar no fim do ano. Eu, pelo menos, tenho essa mania. Chegar no fim do ano, a gente faz um relatório anual. Aí o que aconteceu? Essa, inclusive, era uma das conversas que eu tive com a Isabel. Como é que foi teu ano? Como é que você pode definir teu ano? De bom, de ruim, de negativo, de positivo? O que você espera para o próximo? A gente faz esse relatório. Ao fazer esse relatório, ao ver como está a sua vida, que você entre no ano de 2026 sabendo que você tem um Deus maravilhoso, soberano, que está no controle da sua vida, que você pode entregar a sua alma, que você pode confiar, porque é um Deus que quebra expectativas, é um Deus que muda os resultados que a gente espera, é um Deus que quebra a razão lógica das coisas que a gente acha que é certa. Quando Deus mostra que nada é certo, ele pode mudar, porque quem decreta é ele. Nós vivemos o decreto dele, mas quem decreta é ele. Isso é um dos fundamentos, inclusive, da nossa fé reformada. Os decretos de Deus. Confie nesse Deus maravilhoso. E eu quero também, por último, em terceiro e último lugar, mostrar que Deus não só frustra expectativas, mostrar não só que Deus frustra a razão humana, mas Deus frustra o ordinário, muitas vezes, para mostrar que Ele é o Deus extraordinário. Aí eu volto ao versículo 37, como aqui eu abordei. Depois que Maria conversa com o anjo, o versículo 35, ele fala, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá sobre a sua sombra. Olha só como Maria, ela realmente é envolvida pelo agir do Senhor. Por isso também o ente santo, ou seja, Jesus, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Por que o anjo tem que contar para Maria que Isabel está grávida? Para justamente mostrar esse poder soberano de Deus, de como o Senhor quebra o ordinário. Porque o que seria a forma ordinária da vida? Que Isabel e Zacarias tivessem tido filhos numa juventude, quando ela podia ter. Não na velhice. Tanto que quando o anjo aparece para Zacarias, o que o anjo fala? Quem se lembra do último sermão? A sua oração foi ouvida. Uma oração antiga, talvez uma oração esquecida, mas foi ouvida e foi respondida no tempo determinado. Então o anjo tem que contar para Maria, olha, Isabel está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquele que dizia ser estéril. Aí vem o versículo 37, que eu quero mostrar para vocês. Porque para Deus não há nada impossível. Vamos ler todos juntos esse versículo? Porque para Deus não há nada impossível. Para a demonstração do extraordinário, o Senhor faz nascer de uma virgem um menino saudável. Um menino que vai salvar a humanidade. O menino que é o Filho do Altíssimo. E para Maria ser convencida, mostra como exemplo a Isabel, sua parente, idosa, mas grávida. Isso mostra, queridos, como nada é impossível para Deus. Nada.
Deus, ele quebra o ordinário muitas vezes para nos mostrar que ele é um Deus extraordinário. O Natal, inclusive, é Deus dizendo: eu faço o impossível, mas do meu jeito, não do seu jeito. Porque muitas vezes a gente acha que o impossível de Deus ainda é o impossível, mas do meu jeito. Eu quero que seja um impossível de Deus, mas da forma como eu quero. Não é bem assim. Estou cansado de saber ainda mais o terceiro e último ponto. Que Deus, ele está acima de nós. Que Deus, ele domina as nossas vidas e ele vai agir de forma impossível se ele quiser. Nós possamos crer o Natal, queridos, é uma mensagem de boa nova, que é a redenção, de uma boa nova que nós temos um Salvador, de uma boa nova que é uma oportunidade de mudança de vida, a oportunidade de salvação, mas também é uma mensagem de que nós temos um Deus que muda a história, de um Deus que nos frustra para o nosso bem, de um Deus que frustra a minha expectativa para mostrar que Ele tem o melhor para mim, que Ele tem o verdadeiro caminho para mim. Ele frustra a razão humana, porque eu, todo intelectual, acho que sei de Deus, e Deus vem e mostra para mim que eu não sei nada sobre Ele. E Ele quebra mesmo a minha razão para mostrar, e terceiro ponto, que Ele é o Deus do impossível. Que Ele muitas vezes muda o ordinário, aquilo que a gente acha que é certo que vai acontecer. Quando na verdade, Ele vem e muda tudo, Ele chacoalha a nossa vida para mostrar quem está no controle. O que cabe a nós, o que pega de aplicação para nós? Confie. Confie nesse Senhor. Confie nesse Deus que está conosco. Aqui, no resumo do sermão que eu coloquei no boletim, por isso que eu te peço, leve para casa para depois você ler, já ir se preparando para o Natal. Eu coloquei, nesse terceiro domingo antes do Natal, o sermão destaca que a verdadeira esperança não nasce das expectativas humanas, mas das ações inesperadas de Deus. Ao anunciar o nascimento de Jesus, Deus age de uma forma totalmente diferente do que Israel esperava. Não por poder, lógica ou prestígio, mas por humildade, milagre e graça. O texto mostra que a obra da salvação já começa com quebras de paradigmas, frustrando expectativas humanas para revelar quem Deus é e como Ele redime o seu povo. O Salvador vem de onde ninguém esperava, como ninguém imaginava, e para fazer o que ninguém poderia fazer. Queridos, o Natal nos ensina isso, que a esperança cristã não está em controlar os resultados, mas em confiar em um Deus que transforma frustração em redenção. A proximidade do Salvador é a certeza de que Deus age, mesmo quando tudo foge da nossa lógica, quando tudo foge dos nossos planos. Que você tenha um ótimo Natal. Próximo domingo já será um domingo antes do Natal, o último domingo do Advento. Que essa mensagem seja carregada por você. Mais do que se reunir com família, do que presente, do que árvore, do que essas coisas. O Natal é isso. É a mensagem desse evangelho, desse Deus que veio nos visitar, que se encarnou. E esse Deus, ele veio para realmente mostrar isso. Ele está no poder. Ele está sob o controle das nossas vidas. Ele quebra a expectativa, quebra a nossa razão, a nossa lógica, para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Você precisa de um Deus do impossível? Você precisa dessa verdade, desse poder de Deus na sua vida? Essa é a mensagem que eu tenho para você.